Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Disse-o ontem, Sr. Ministro, à Sra. Ministra da Justiça e digo-lhe hoje a Vossa Excelência, que é a nosso entender que este Governo desinvestiu nas áreas da cidadania, da igualdade e da não discriminação. E desinvestiu-se em sensibilização, em formação e aprofundamento do conhecimento, que estava em curso com particular intensidade nos últimos anos. Estas matérias, embora claramente se mantenham nas palavras de Vossas Excelências, hoje aqui apenas num minuto, deixaram de estar claramente nas prioridades da ação governativa. Neste orçamento e na área que Vossa Excelência tutela, podemos desde logo perceber, através do relatório do Orçamento de Estado, e nós vamos lhe falar do Orçamento de Estado, que há matérias que deixaram de constar, o que consta pouco traz de novo, e o que traz é profundamente genérico e minimalista. Se não vejamos agora também, através da nota explicativa que ontem chegou ao Parlamento, o que podemos verificar da análise genérica do que está previsto para a área da igualdade. Duas notas, Sr. Ministro, que gostaríamos de salientar. Primeiro, uma diminuição muito significativa no investimento na área dos projetos, afeta a SIG, menos 24,3%. Aqui gostaríamos de saber, Sr. Ministro, se esta diminuição se prende exclusivamente com a conclusão dos projetos que Vossa Excelência falou no início, que estavam a ser financiados pelo e-Grants, que é uma linha de financiamento europeu que, em nosso entender, é fundamental e que deve ser desenvolvida e continuada, ou se esta diminuição se reflete numa opção política de desinvestimento genérico nesta área. E, no âmbito do e-Grants, gostaríamos de saber também se está previsto para futuro designadamente novas linhas de financiamento, novos projetos e para quando. Por outro lado, uma segunda questão, no que se refere à promoção da igualdade do trabalho, bem sabendo que a CID tem tutela nestas matérias e que apenas lhes cabe nesta pasta a coordenação e a superintendência, se enquadra nas esferas de competência da Secretaria de Estado e gostava então de perguntar, Sr. Ministro, qual a razão para a diminuição de 5,3% no orçamento desta entidade, que tem um papel tão relevante nas áreas da igualdade, trabalho e emprego, nomeadamente com a intervenção nos campos das desigualdades salariais e conciliação da vida familiar e profissional, que o Sr. Ministro também reconhece como sendo importante. Este desinvestimento, em nosso entender, é incoerente, não se explica face às proclamadas prioridades, tanto que constam das GOP, como nas políticas a desenvolver que estão plasmadas no relatório do Orçamento de Estado. Uma outra questão, Sr. Ministro, que se prende com a chamada Lei das Cotas, que neste orçamento é novamente anunciada. Eu diria que nos últimos 10 meses de governação ouvimos no mínimo 10 anúncios sucessivos sobre esta matéria. Aliás, o Sr. Ministro já em 16 de fevereiro nos dizia que apresentaria nos próximos dias este documento. E, após este anúncio, nas sucessivas audições parlamentares, fomos ouvindo o mesmo também em conferências e entrevistas. Sr. Ministro, não sabemos exatamente, nós não somos contra a medida, mas também não basta anunciá-la, queríamos mesmo vê-la. E seria útil, como já referimos, sabermos se afinal o Governo fez, já lhe perguntámos isto, mas voltamos a perguntar, alguma monitorização da avaliação dos resultados do processo de autorregulação introduzidos pelo Governo anterior. É que, por exemplo, Sr. Ministro, na Administração Pública, talvez se vá consagrar na lei o que já existe em áreas como, por exemplo, a saúde e a justiça. Gostávamos de saber se houve avaliação e o que é que estes números traduziram. E já agora, Sr. Ministro, quando falamos noutros universos, como as empresas privadas e o setor bancário, se calhar deveriam Vossas Excelências começar por atualizar os dados, pois ouvimos falar por várias vezes em 11,5%, mas como sabemos, de acordo com a base de dados da Comissão Europeia, já estamos em 14%. É pouco. Em 2009 tínhamos apenas metade. É pouco, 14%. Achamos que deve ser mais. Mas também aqui diremos que falta alguma moral a este Governo, porque tanto na sua própria composição, como quando nomeia administradores para o setor bancário, por exemplo, para a Caixa Geral de Depósitos, não dá o exemplo dos 33%. E depois passava, Sr. Ministro, para uma outra temática que consta da página 14 da nota explicativa e que tem a ver com a questão do gender budgeting. E, no que diz respeito à violência doméstica, já no orçamento de 2016, previam Vossas Excelências inscrever nos orçamentos de cada Ministério verbas correspondentes a estas matérias. O Sr. Ministro falou-nos hoje em 17 milhões que terão ocorrido o ano passado ou que terão sido inscritos o ano passado. E a nossa primeira pergunta era, Sr. Ministro, onde é que foram gastas estas verbas que estavam inscritas no orçamento de cada Ministério para o combate à violência doméstica? Gostávamos de saber, porque nós não os conseguimos visualizar e fizemos-lhe essa questão várias vezes. 30 segundos. No que diz respeito também à quantificação destes valores, gostávamos de saber se agora, com esta introdução desta nova questão, se será mais fácil quantificar e porquê, Sr. Ministro. Gostava que nos explicasse.
Por fim, mesmo para terminar, uma questão que se prende com notícias que têm a ver com 140 refugiados a que as autoridades terão perdido o rastro. Sr. Ministro, sabemos que a tutela não é exclusivamente sua, tem apenas a questão do acolhimento e da integração, mas partindo do pressuposto... Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminou o seu tempo. Sra. Deputada Elsa Paes. Muito obrigada.